Passamos agora à apresentação do terceiro painel, projetos para o setor naval e offshore fluminense, com apresentações das prefeituras de Niterói, Itaguaí, Maricá, Quissamã e do governo do estado. Para falar sobre o Complexo Industrial Portuário de Barra do Furado, convidamos o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda de Quissamã, senhor Haroldo Carneiro. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do secretário Júlio Bueno, subsecretário Renata, e o seu imediato, o Alexandre Gurgel, por ter organizado esse tão produtivo balanço, né, do setor offshore. E gostaria de dizer também da satisfação que a gente tem aqui, representando o consórcio intermunicipal de Campos e Quissamã, né? Uma vez que Quissamã, até muito pouco tempo, tinha sua economia apenas pautada na produção de cana-de-açúcar e uma usina de açúcar que fechou em 2002, e que em 2005, com o início do governo do atual prefeito Armando Carneiro, nós nos reunimos e fizemos um planejamento estratégico para ver de que forma a gente ia salvar a economia do município, uma vez que a usina, que era o nosso pilar, tinha fechado, botando 1.200 trabalhadores na rua. Nós fizemos um planejamento estratégico com a ajuda da Petrobras, fizemos um planejamento estratégico, e, no primeiro momento, o que saiu desse planejamento, para onde o município desenvolver, foi uma coisa que brotou naturalmente, foi que deveríamos desenvolver 4 setores. O agroindustrial, a agroindústria, que era nosso pilar. Há mais de 250 anos que Quissamã planta cana-de-açúcar e foi sempre sua mola mestre. Então, eu deveria recuperar, aproveitando aí o desenvolvimento do etanol, e também desenvolver pequenas agroindústrias para a produção artesanal de açúcar mascavo, melado e cachaça. Além de outras agroindústrias, como a água de coco, laticínio, etc., coisas que já existem hoje em Quissamã. Temos hoje em Quissamã 8 pequenas agroindústrias e estamos em vias de implantar uma nova usina lá, de etanol e produção também de energia de biomassa. Outro setor que também foi foi apontado como de desenvolvimento nosso seria a parte do turismo, uma vez que nós temos o maior patrimônio histórico de sede de fazenda do Ciclo do Açúcar, em função do período do século XIX, quando o município experimentou um desenvolvimento muito grande, quando o açúcar valia ouro, é o equivalente ao petróleo hoje, talvez, e também temos um Parque Nacional de Restinga, que pode possibilitar o desenvolvimento do turismo ecológico. E um outro setor seria a parte de confecção, para aproveitar a mão de obra feminina, com baixa qualificação, e foi apontado também para a nossa felicidade o projeto da gente se inserir dentro do setor de produção de offshore, uma vez que, como vocês vão ver mais adiante na apresentação, nós temos uma localização super privilegiada e temos assim um potencial muito grande de desenvolver indústrias ligadas ao setor naval e ao setor offshore, já que a nossa localização, juntamente com a do município de Campos, é muito privilegiada em relação à Bacia de Campos. Eu gostaria, de primeiro lugar, depois eu passo o filme, então. Então, para quem não conhece, Quissamã fica no norte fluminense, entre Macaé e Campos. É um município de apenas 18 mil habitantes, mas que tem a pretensão de se tornar um importante polo industrial, e muito nos orgulha estar participando desse balanço, sem ter ainda começado a trabalhar com a indústria naval, já que temos, por enquanto, ainda um projeto muito interessante. Isso aí é o Canal das Flechas, é a barra do Canal das Flechas. O Canal das Flechas foi construído para poder escoar a água da Lagoa Feia, que é a segunda maior lagoa de água doce do Brasil, e essa barra está a 14 quilômetros da lagoa. Na década de 80, foi feito esses guias correntes para poder evitar que a barra fosse fechada, coisa que acontecia com frequência. Aí nós temos o Canal das Flechas, são 14 quilômetros de um canal de 150 metros, que hoje tem um calado de aproximadamente 2 a 3 metros. E fica na divisa entre os municípios de Campos dos Goitacazes, que está acima, e o município de Quissamã, que está abaixo. Bom, com o passar do tempo, quando foi feito esse canal e também os guias correntes, observou-se que
que estava tendo um acúmulo de sedimentos do lado de Quissamã e uma erosão na praia de Campos, porque quando foi feito aqueles guias correntes não tinha sido feito um bom estudo de impacto ambiental. Então, hoje em dia, a gente vê muita gente criticando a morosidade e a dificuldade dos projetos de impacto ambiental, mas aí tem uma prova viva da necessidade de fazer um estudo minucioso de cada obra para que evite alguns desastres como esse causado por essa obra que ocorreu na década de 80. Como vocês podem perceber, a praia de Quissamã estava mais ou menos ali naquela linha vermelha, e a de Campos também. Quando construiu os guias correntes, os enrocamentos de pedra, aconteceu o acúmulo do lado de Quissamã e a erosão do lado de Campos, causando um problema ecológico grave. A praia de Quissamã, para vocês terem uma ideia, ela avançou 250 metros e a de Campos recuou mais cerca de 200 metros. Ao ponto de essa areia, que hoje, após os estudos que foram feitos para a atual fase do projeto, descobriu-se que existe um transporte de sedimentos no sentido sul-norte, ou sentido Quissamã-Campos, da ordem de 500 mil metros cúbicos de areia por ano. E essa areia hoje, ela está, por algumas vezes, chega até a impedir, a fechar totalmente o canal, impedindo a entrada e saída de embarcações. Esse projeto foi feito inicialmente para atender a comunidade pesqueira da Barra do Furado e de Farol de São Tomé. Agora vamos falar sobre as condições estratégicas para a implantação desse projeto. Esse painel dá para vocês terem uma ideia de como Quissamã, essa base de Barra do Furado entre Quissamã e Campos, ela é bem localizada. Essas figuras de plataforma representam os campos de petróleo da bacia de Campos, aonde vocês podem observar que ela fica praticamente no centro de massa deles. E isso vai trazer uma grande economia para as empresas de offshore e também de reparos navais que possam se instalar ali para poder atender toda a demanda que já foi abordada aqui, tanto na palestra da Transpetro, como na palestra da Petrobras, que a produção da bacia de Campos, que hoje está da ordem de mais ou menos 1,5 milhão de barris dia, deve atingir 2 milhões de barris dia em 2013. Ou seja, vai crescer 1/3 do que é hoje. Então, isso significa 1/3 a mais de navio, 1/3 a mais de helicóptero, 1/3 a mais de pessoas trabalhando, de empresas prestando serviço. Enfim, é uma grande oportunidade de negócio. Então, isso prova que é um projeto certo, no lugar certo, na hora certa. Então, tem tudo para transformar a nossa região, que tradicionalmente vivia apenas da agroindústria, também inserindo aí no mercado naval, no mercado offshore, dando muitas oportunidades de geração de emprego e renda. O projeto consiste na instalação de 2 estaleiros que já estão confirmados, que é o estaleiro Ilha S.A. e também o estaleiro da STX Brasil Offshore. O estaleiro Ilha S.A. já adquiriu uma área de 2 milhões de metros quadrados e o estaleiro STX Brasil Offshore já tem a licença ambiental para começar a obra do empreendimento. Também temos lá já confirmado a instalação de uma base de apoio offshore da Edson Shoesk, que é uma das maiores empresas de apoio offshore do mundo, tem sede na Louisiana, nos Estados Unidos, e também uma base de tancagem e uma fábrica de produção de blocos de plataforma pela Lusa, que também já adquiriu uma área de 750 mil metros quadrados na beira do Canal das Flechas. O projeto vai consistir basicamente em dragar o canal para uma profundidade de 9 metros na entrada do canal, para permitir um maior conforto na entrada e saída de embarcações, e 7 metros no seu interior. Na entrada, ele vai ter 70 metros de boca, sendo que lá dentro do canal ele já vai ter, em alguns trechos, 150 metros para atender os empreendimentos que vão se localizar na sua margem. O sistema de manutenção do calado, como eu falei anteriormente, existe ali uma condição de transporte de sedimentos que requer um sistema de dragagem contínua. E nós fomos buscar esse sistema, essa solução na Austrália, onde tem, na costa leste da Austrália, que tem condições muito semelhantes à de Barra do Furado, e é o sistema bypass, é um sistema que captura areia antes dele chegar ao canal, através de uma bateria de bombas que mistura essa areia com água e bombeia esse emulsionado aí por debaixo do canal para o outro lado da praia, indo para Campos.